Se você pensa que inovar é complexo, esse episódio é para você. Conversei com o Fernando Santos, da Abrazel, e a gente falou o quanto é simples inovar desde que se saiba a estratégia adequada. Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. Hoje vamos falar sobre inovação. O tema nosso hoje é da inovação à execução. O nosso episódio é patrocinado pela MeetSafe, Bluetex, Grupo LPJ e KT Group. Para falar da inovação à execução, estamos recebendo hoje o Fernando Santos, CTO da Abrazel Nacional, conselheiro da AC Minas, Codese BH e Brasil Digital, CEO da System Service e vice-presidente de articulação da Acespro Minas Gerais. Fernando, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui, Adriano. Bom demais. Fernando é um colega do Grupo Brasil Digital para Todos, aí a gente teve algumas interações. Sim. E eu queria ouvir de você um pouco, pela sua especialidade aí na área de tecnologia e principalmente também levando isso aí para o Brasil inteiro, né, através da Abrazel. Então, que você falasse um pouco, assim, para a gente começar, como transformar essas ideias que vocês conseguem captar aí e transformar isso em realidade, né, em âmbito nacional. Bom, acho que esses dias eu estava até escrevendo um artigo sobre isso e eu acho que tem dois pontos importantes. A primeira, eu acho que o último é o fetiche da complexidade. Hoje a gente tem o pavor de simplificar as coisas. E cada vez que a gente traz esse pavor de simplificar, eu acho que a gente afasta o fator preponderante que é como que a gente consegue chegar nesse Brasil que é tão diversificado, né? E lembrando que o fator que eu acho que é o principal é como que a gente vai para o chão de fábrica. Só a partir do momento que a gente entende que a gente precisa descer para o chão de fábrica, entender realmente a dor daquele pequeno negócio e entender que inovação ela permeia, né? Ela não é um departamento, ela não é, mas inovação e tecnologia é meio, sempre será meio para alguma coisa, para resolver algum problema. Então, isso cai num pressuposto de isso ser um norte, do sentido de, cara, como que a gente traz inovação, traz tecnologia e no final pessoas estão ao centro disso. E então, quando a gente entende que pessoas estão ao centro, é que a gente resolve problemas de pessoas do dia a dia. E na hora que a gente olha num ambiente fala de um país que grande parte dele está fora de uma bolha, que é a bolha de inovação, da bolha de tecnologia, que a gente ainda tem um país extremamente longe do ambiente digital. Sim, Esse é um grande desafio. Tem lugares que sequer tem uma conexão decente de internet. Então, eu acho que o primeiro ponto é como que a gente desmistifica, tira o fetiche da complexidade para fazer o feijão com arroz. A gente precisa primeiro entender que a gente precisa fazer o básico bem feito. Então, a partir do pressuposto que esse básico bem feito ele passa a ser o mote, ou seja, passa a ser, a gente entende e leva isso para uma cultura de simplificação, de como que a gente leva isso para o pequeno empreendedor, para aquele cara que está afastado, que é aquele cara que realmente ele é o excluído do mundo digital. Só que a gente tem que pensar que a gente vive num país que quem realmente comanda e quem conduz a economia é o pequeno. Então, se a gente achar que vai fazer só as coisas para os grandes, só a complexidade que vai reinar, a gente deixa à margem grande parte do país, que é o pequeno empreendedor. Então, a partir do momento que a gente tem essa sensibilidade, e eu sempre tive essa sensibilidade, desde quando eu comecei 20 e tantos anos atrás, que entender que tecnologia sempre será meio para alguma coisa e ela só vai fazer sentido se ela for feita para pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso é a ideia central e é fundamental você ter isso em mente e levar isso como propósito. Então, como que a gente leva inovação? Na verdade, não sei se a gente leva inovação. A gente tem que levar facilidade, a gente tem que levar simplicidade, a gente tem que fazer
E inovação, desmistificar que inovação não é tecnologia, é como que eu faço um processo melhor, como que eu faço um projeto, executo um projeto Como melhor, resolve um problema como que eu dele lá na resolvo o ponta. problema dele nesse sentido. Então, é, a partir do momento que a gente pega esse aparato de coisas e traz isso para dois conceitos que são importantes, ele tem que ser simples e acessível. Então, eu entendo então que, olhando a simplicidade, olhando a demanda das pessoas, é uma forma que vocês utilizam para transformar as ideias em entregas E reais. reais. E como que você hoje consegue ter uma visão das demandas, né? E aí é claro que você hoje atua em algumas entidades além da sua própria empresa, né? Mas aqui focando na parte da Brasel Nacional, que eu acho que é até bom você falar o que Uhum. que é a Brasel. E aí, como você acaba atuando nacionalmente, eu acho que é importante a gente ter uma visão assim, como que você consegue captar algumas dessas demandas, né? E aí você não ficar preso a demandas do Sudeste, como exemplo, né? E como que você transforma isso, né? Já entendeu que é uma demanda, e aí como que você transforma isso numa realidade, como que você consegue entregar isso para quem está aqui em BH do nosso lado, quem está no Sudeste como um todo, ou está lá na ponta lá da região Sul, como exemplo. É engraçado que esse é um grande desafio, né? É, focando um pouco na Brasel, né? A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, representa o setor de alimentação fora do lar, um setor que é extremamente pujante, né? A gente está falando de 1,4 milhões de estabelecimentos no Brasil afora, a gente está falando com mais de 5 milhões de empregos É diretos muita coisa. fazendo, a gente está falando aí de 3,6% do PIB voltado para um setor de alimentação fora do lar. Então a gente está falando de um setor que tem força, que é o setor que tem mais emprega mulher, é o setor voltado para um primeiro emprego. Então, e a gente, desconhecimento total das pessoas de não entender que talvez, por exemplo, é um setor que usa tecnologia de ponta, que a tecnologia está desde o atendimento até a cozinha ali, e é um setor que faz a diferença. É um setor que sofreu muito, principalmente vindo da pandemia, sofre com pouco olhares, às vezes, das partes governamentais. O trabalho de você institucional é muito pesado para compensar a parte disso, né? Compensar Na reforma isso. tributária, por exemplo, eu acompanhei bastante a ação de vocês para convencer, De né, a necessidade de ter um tratamento diferenciado, diferenciar. né? E na parte dos convencimentos a gente compreende um pouco disso. E baseado, a gente, não só na Brasel, mas na Brasel, a gente sabe que a gente tem dois mandatos, né? O representar e o desenvolver. O representar, igual você colocou, com políticas públicas, mostrando o valor do setor, trabalhando que ela realmente tem o seu papel e seu espaço ali em cima disso, e o desenvolver é realmente como que a gente vai fazer e como que a gente trabalha para desenvolver aquele empreendedor, como que a gente ajuda aquele cara a prosperar. A gente fala que a gente quer ser o agente de prosperidade desse empreendedor. Pensando nisso, a gente vem e trabalhando com essa questão de ser o agente de prosperidade. A gente definiu no nosso ciclo, principalmente nesse último ciclo estratégico, que a gente seria essenciais em 4 jornadas, que é a jornada do nascimento, do crescimento, da informação e do relacionamento. A gente quer ter ponto, e hoje a gente consegue ter isso, que é ter ponto de contato com esse cara desde quando ele pensa em abrir o negócio, depois que ele abre, como que a gente vai ajudar, dar perenidade, como que a gente vai ajudar esse cara a crescer, no meio do caminho, como que a gente vai ajudar esse cara cada vez a se formar, a ter mais informação, e como que ele se vai a se relacionar através de eventos ou coisas desse tipo. Uhum. Então, em cada jornada dessa, a gente discute e trabalha incansavelmente para ter esse ponto de contato. Por quê? Porque a gente entende que a Brasel precisa ser essencial para esse empreendedor, para esse cara que empreende no setor de alimentação fora do lar. E isso é muito legal e é muito potente, porque a gente tem isso no sangue, que é trabalhar por propósito. A gente tem um propósito de como que a gente realmente vai fazer e crescer junto com esse cara, como que ele vai prosperar, como que ele vai aumentar a vida útil do
do negócio do negócio dele, e dele. aí você tem que ficar o tempo todo pensando Pensando em como em que a gente como vai ser, você ajuda, como que a gente vai, seja ele a ampliar, seja seja ele a ele... crescer, seja ele a relacionar, seja ele, mais importante é como que esse cara prospere. Não prospere só, não só no negócio, mas como prospere com qualidade de vida, como que esse cara prospera como, na sociedade como um todo. Então, hoje, na hora que a gente pensa nesse sentido, a tecnologia permeia isso tudo, e meu papel como tecnologia é ser o motor disso, né? Ela nunca vai ser uma área fim, mas como que ela pode ser um motor para proporcionar uma escalabilidade maior, uma exponencialidade maior em cima desse ser esse agente de prosperidade. E isso a gente sabe que passa muito pelo digital, né? Como que a gente Sim, consegue levar soluções para esse cara tá cada vez mais digital? A gente precisa que esse cara esteja e tenha presença digital. Como que a gente consegue fazer isso? Acho que é o grande desafio. E aí é um desafio quando chega esse tipo de coisa para mim, é porque sempre eu tenho que pensar do norte a sul, né? na hora Então, de da mesma transformar forma, uma ideia, você precisa eu preciso pensar entender, não eu preciso só aplicar aplicar a tecnologia. tecnologia, mas como ela também vai ser acessível. Uhum. Eu acho que o papel principal, principalmente da área de tecnologia, não é só levar tecnologia, mas é democratizar essa tecnologia para que ela seja acessível desde o pequeno até aquele restaurante bem estabelecido, mas que a gente não esqueça também do pequeno. Como que é o processo para ser criado algo e ser disponibilizado para alguém que está, por exemplo, lá no Nordeste? A demanda ela pode vir de qualquer lugar, ela pode vir de um associado, ela pode vir internamente ou da tecnologia. Por exemplo, pode dar um exemplo de alguma ferramenta recente que vocês tenham criado É, o, para a gente entender o processo de inovação e de como se executa isso Hoje a na gente prática. trabalha muito num processo lógico de escutatória, a gente tenta escutar e estar atento a dores do setor, né? Então, eu acho que, dando exemplos de iniciativas que conduzidas pela própria Brasel, por exemplo, eu dou o primeiro exemplo, é o próprio Open Delivery, que é semelhante ao movimento que foi feito para o Pix, para o Open Bank. O Open Delivery, na verdade, a gente foi um movimento com várias outras empresas pela qual a governança de coordenação foi feita pela Brasel, que surgiu de uma dor do próprio setor, que é a dor operacional ali, de imagina você como dono de restaurante ter que operacionalizar dentro de um software, por exemplo, de gestão que tenha iFood, tem 99, tem toda aquela frente. Aham. Imagina esse custo operacional. E o Open Delivery saiu através dos seus idealizadores, que foi o TK da matéria, que foi o Célio Salles, que é um dos nossos conselheiros dentro da Brasel Nacional, e ele surgiu dessa dor, deles entenderem como que é sofrido para o dono de restaurante fazer esse lado operacional. Então criou-se um protocolo, o Open Delivery não é uma plataforma, não é Um software um software, específico. mas na verdade criou um padrão onde que faz com que, em linguagem simples, o PDV e o Marketplace façam a mesma língua, Que legal. independentemente da origem. Isso a gente está indo para o ano que vem para 5 anos. A gente tem um exemplo próprio, por exemplo, a própria Kitá, que entra agora no mercado para concorrer com a iFood, já nos procurou e já vai entrar no padrão Open Delivery, Aham. entendendo que a própria. E é um movimento que ele é um movimento simples e natural e fez com que o mercado se movimentasse para as empresas de software falar, cara, eu preciso, tá? E força o marketplace a trazer. Então criou-se um movimento muito, eu falo que muito virtuoso para que a gente cada vez mais construa um mercado mais competitivo, aberto para concorrência e muito mais simples de ser, e claro, diminuindo a dor do E, operacional. e nesse exemplo, na hora que vem uma empresa nova, é, ela vai ter acesso a Normal. todos, Então, igual já tudo tem livre, hoje ela tem todo o mesmo tem o acesso. mesmo acesso, tem o mesmo apoio. Outra iniciativa que é extremamente potente, que a gente acabou de lançar em fevereiro, por exemplo, foi o ambiente que a gente chama de Conexão ao Brasil, que nada mais é do que poder reunir eh, como propósito, né? Reunir tudo que for soluções úteis para o empreendedor
atender nas 4 jornadas, desde quando ele nasce até o relacionamento. Então, por exemplo, é um ambiente que a gente lembra-se que o que não tem no mercado, teoricamente, às vezes a Brasel desenvolve, mas sempre a gente leva o conceito de ambiente aberto. Ou Certo. seja, que pode ter um Microsoft, pode ter um Google, que seja de livre concorrência, lembrando que a maior potência é a entrega de valor para o empresário, para aquele empreendedor. Então, dentro do Conexão Brasil, por exemplo, que é esse ambiente, por exemplo, você vai montar o seu cardápio, você consegue ter o preço médio de cardápio pela sua região. A gente consegue, através do plano de desenvolvimento, fazer um plano de crescimento de 2 anos que você consegue acompanhar de maneira bem simples, mandando áudio, fazendo vários planos distribuído em 9 eixos, marketing, finanças, tecnologia, para que você possa fazer um melhor planejamento. A gente tem uma ferramenta de NPS, por exemplo, que você, através de um QR Code, pode fazer uma avaliação e entender como que os clientes estão avaliando o seu estabelecimento. A gente tem uma área só de capacitação, que desde segurança do alimento até marketing, coisas desse tipo. No relacional, por exemplo, os nossos eventos já estão sendo transmitidos pela plataforma de conexão. E o último agora, a gente se tornou GBP API Partner do Google, que nada mais é do que a Brasel ser um parceiro do Google para gerenciar o Google Meu Perfil. Por que isso? Porque a gente vem já de 2 anos com um projeto em parceria com o Google, onde que a Brasel fez um enriquecimento de dados de 200 mil estabelecimentos no Brasil, trazendo o que é esse enriquecer dados? É ajudar o Google principalmente na digitalização, trabalhar aquele cara que está lá no interior ali Não consegue nem atualizar os que dados. não consegue atualizar, ou que esse cara não tem presença digital. Mas é mais do que isso. Não é simplesmente enriquecer esse dado, é trazer esse cara para o mapa e colocar um PIN para esse cara que fala, esse cara existe. E aí a gente trabalha tanto com apoio em atualizar o cardápio, a gente começa a trabalhar toda uma parte de capacitação de como que esse cara gerencia o perfil. E qual que é a ideia desse ambiente de conexão? É que tudo que você for pensar para o setor de alimentação fora do lar, pensando nessas 4 jornadas, você tem em um lugar só. Então, o Google, a gente quer trazer novas soluções. Então, na hora que ele pensar de alguma dor dele, ele possa entrar no Conexão num lugar só, ter esse ambiente que propicie isso. E ali pode ter desenvolvimentos tanto da própria Brasel quanto de terceiros, por exemplo? Um dos pontos que a Brasel tem muito forte é não reinventar a roda de quem está fazendo melhor. Ou seja, não, por exemplo, o Google, a gente não está reinventando o Google Meu Perfil, mas está Faz sentido, né? fazendo. Então, Tirando proveito dele, integrando. amanhã tem alguma aplicação que faça sentido, alguma solução que faça sentido tá ali. Não, a gente não vai desenvolver, a gente vai trazer para que seja um ambiente realmente aberto com a entrega de valor potente para o usuário. E quando a gente amplia isso aí para o mercado além das empresas de alimentação, que você também atende há bastante tempo aí, o que você entende que é uma empresa madura em termos de inovação? Porque inovação, vamos dizer que é uma palavra da moda, né? Então, um monte de gente acha que está inovando quando não está, e eventualmente acha que não está inovando e está inovando pra caramba, né? Então, o que você entende que é um nível de maturidade de uma empresa em termos de inovação, que ela consegue fazer parte do que você citou aqui hoje na prática, abrindo para o mercado assim como um todo? Aí é uma opinião, Fernando, né? E dessas empresas que eu tenho dado consultoria, né, nessas empresas que eu tenho trabalhado, para mim as empresas mais inovadoras as que estão fazendo feijão com arroz bem feito. E o que é fazer o feijão com arroz bem feito? Na verdade, ela tem uma obsessão para entregar um básico bem feito dentro disso. E aí ela entregar mais rápido, entregar com menor custo, entregar. E entendendo que inovação ela está em cada detalhe. Da mesma forma que, por exemplo, eu falo que todos os projetos que geralmente eu implemento, ele é medido por. Ele tem. Eu falo que existem 3 fases nele. Primeiro, eu sou medido pela entrega. Depois, eu sou medido pelo uso. E o terceiro, eu sou medido pelo valor.
Hoje a gente tem muita entrega. Às vezes, na hora que eu vou para o uso, eu já começo a cair e às vezes zero valor. E as empresas que hoje têm uma maturidade para entender que ela precisa ser baseada e balizada nesses 3 pilares, ela começa a entender o que realmente tem inovação. Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma fumaça muito grande de falar, poxa, a gente entrega muito, mas talvez a gente tenha uma medição muito básica ou zero de entrega de valor. Só quantidades. E aí a gente tem uma volumetria muito grande em quantidade e zero entrega de valor. E aí não necessariamente o uso ele está atrelado a essa entrega de valor. Dizer, eu uso porque eu não tenho alternativa. Certo. Mas a primeira coisa que a gente leva, e aí não é questão de empresas inovadoras, mas grande parte ele está na simplicidade. É como que a gente simplifica as coisas. É como que a gente traz realmente. Eu falo que a gente vive num país, se a gente não tiver esse tipo de medição, se a gente não levar isso para esses pilares, a gente, eu brinco que senão a gente vive no país do quase. Quase entreguei o produto, quase entreguei o projeto, e a gente tem pouca efetividade de trazer nesse sentido. E por que a gente às vezes vive nessa síndrome do quase? Eu falo que tem uma treinadora que ela comenta que o entusiasmo ele é lindo, mas a tenacidade que faz a entrega. Então, inovação para mim, a maioria para Na no fumaça. entusiasmo. E como que você consegue medir ou ter uma visão de agregação de Tenacidade, valor e tenacidade na disciplina. prática? Disciplina. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é do dia para a noite. Porque a gente já, no primeiro baque, você já corta o projeto, no primeiro baque, e aí você tem que ter muito alinhado com o seu board, mas você tem que ter muito alinhado que essas coisas não são do dia para a noite. Por exemplo, se eu dar um exemplo da Brasel, por exemplo, na hora que chegou a inteligência artificial, não era novidade, chegou ela como bunda generativa, Certo. mas a gente já trabalhava com inteligência artificial desde o Watson, batendo cabeça, criando, e a gente sabe que isso é um processo que é longo. A gente sempre trabalha que tenacidade é essa disciplina de entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, que ela precisa de disciplina, que ela precisa de rito, que ela precisa da mesma forma, por exemplo, quando chegou a inteligência artificial generativa, de ter a maturidade também de entender que qual fruta vai cair. Ou seja, porque te levou ali até aquele momento, ok, mas você tem que deixar ela cair para conseguir fazer e não se apegar. E muitas empresas tratam como inovação fazer alguma coisa qualquer com a inteligência artificial, correr para fazer, para dizer que tem, para dizer que está fazendo, para eventualmente. E no final não vai agregar valor. Não vai entregar valor. Então, por exemplo, a inteligência artificial, hoje, por exemplo, a gente tem vários. Eu conduzo alguns projetos com inteligência artificial, que ele vai muito no sentido, primeiro, que a gente sabe e o foco não é inteligência artificial, por exemplo, é como que a gente torna as pessoas mais produtivas. E aí a gente sai de 2 pilares. Eu quero amplificar a produtividade individual, mas ela só vai ser efetiva se a produtividade for coletiva. E aí, às vezes, a gente para. Não adianta você ter uma alta produtividade se o resto do time não tem. A mesma coisa, você querer fazer tudo sozinho, continua na mesma linha, né? Não tem ponto. Eu falo que, na minha visão, a inteligência artificial ela é um amplificador. Ou ela amplifica a inteligência ou ela amplifica a burrice. Inclusive pro lado ruim, né? Pro lado ruim. Então, na verdade, você tem que decidir o que ela vai te amplificar. Então, na verdade, se você entende e usa a inteligência que ela vai te amplificar em fazer mais rápido, você tem um ganho descomunal em cima. Mas em contrapartida que se você fizer alguma coisa errada ou aquilo não fizer sentido, ela vai te amplificar também. O erro. É a mesma coisa na área de processo, né? Eu falo que quando você tem algo mal estruturado e quer trazer automação, a única coisa que você faz é errar mais rápido. É isso aí.
Hum. Muitas empresas fazem isso, né? Buscam automatizar um processo sem revisar o processo. Agora querem botar inteligência artificial em algo que não tem dado bom, que não Não tem tem dado processo bom. bom, Cara, e o se, resultado, com certeza, vai ser e, ruim, né? e aí, por exemplo, você quer colocar inteligência artificial sem ter uma base, um alicerce de dados. Então, por exemplo, se você tem lixo, vai sair lixo. Então, na verdade, um trabalho que não é do dia para a noite. Ele precisa de ser embasado, ele precisa de ser. Então, a gente precisa entender que cada vez mais a gente precisa eh, trazer isso para um campo de discussão que ele é mais amplo, que ele precisa ser mais amplo. A gente trabalha muito pouco no conceitual, no sentido é por que a gente está fazendo? Já parte para o como, né? Sim. Mas é por que a gente está fazendo? Para entender qual que é o valor que a gente vai entregar. E por que é tão difícil. A gente tem, a gente fez na Brasel um, 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 um trabalho, quando a gente foi implementar o escritório de projeto, que a gente tinha a questão da termo de abertura de projeto, mas a gente entendia que a gente tinha muito projeto, várias iniciativas, e às vezes elas estavam desconexas da estratégia, e a gente, junto com a consultoria que na época estava ajudando a gente a implementar o escritório de projeto, a gente definiu que falou, cara, que tal a gente fazer um pré-projeto? Poxa, mas como que vai ser esse pré-projeto? Cara, que tal a gente usar? E aí a gente pesquisando, pô, vamos fazer um pré-projeto simples, mas que tenha dois pilares. Vamos utilizar o círculo dourado de Simon, que começa pelo porquê, e fazer um canvas de entrega de valor. Só vira projeto Se passar. se passar no estrutural. Cara, diminuiu a quantidade de iniciativa completamente. Por quê? Porque essas pessoas sempre esbarravam no porquê. E, teoricamente, se ela não esbarrava no porquê, ela não sabia a entrega de valor real daquele projeto. Então, hoje, se a gente trabalha no sentido de por que você está fazendo isso? E os líderes, às vezes, têm essa preguiça de perguntar, né? Ou Vai fazendo. vai fazendo e a gente vira uma máquina de entrega. E aí, cara, a gente já para na máquina de entrega, que às vezes a gente não consegue. Uma entrega boa é aquela medida pelo uso e no final ela vai ser medida pelo valor e passa e para na primeira métrica. Então a gente entende que às vezes é menos entrega, mais uso e muito mais valor. E como as empresas pequenas e médias conseguem se organizar para isso? Como que você. O que você sugere, né, já nos Hum. seus trabalhos aí de consultoria? Que a empresa, como é que ela consegue mudar esse mindset de olhar para isso, olhar mais para a entrega real? Hoje eu acho que é um dos nossos grandes desafios. É como trabalhar a pequena e a média empresa. Com todo esse advento de democratização de tecnologia, de acesso, mas ainda é limitado. E a gente estava conversando aqui, em 2015, quando eu lancei quando eu criei a System Service, ela estava muito numa pegada de, cara, eu vim do setor vinha do setor de tecnologia com implantação de sistema de gestão, tudo, e via como era sofrido para o pequeno e médio empresa conseguir fazer esses projetos dar certo. Uhum. E eu vi que muitas das vezes ela tinha uma dor que era principal, que ela precisava de estratégia. Ela não tinha ninguém para olhar a estratégia e falar, cara, o que a gente vai fazer? Como que. E aí, ao mesmo tempo, com toda essa concorrência, com todo esse ponto, a gente via que também que esse cara não tinha condição de pagar. Não tem como pagar um diretor, não tem como pagar. E aí vai pagar para uma consultoria, esquece. Aí o cara vai no Sebrae, é linguagem comum, ou seja, a mesma linguagem para todo mundo, não dá para fazer isso mais, Uhum. porque ele tem que saber a dor do segmento, ele tem que saber. Então não dá para entrar numa valor comum. E aí a gente criou e a gente entendeu, falou, cara, vamos fazer um trabalho de CTO e CEO as a service, que nada mais é do que ajudar esses caras a não. A gente
precisa ajudar, de certa forma, esses caras a pensarem diferente, Pensar a antes de ter sair mínimo de estratégia. Por quê? executando e contratando. Porque eles começam a executar, eles começam a contratar e muitas das vezes a maioria não dá um passo atrás. Será que esse cara está preparado para usar tecnologia? Será que esse cara, o problema dele é tecnologia? O RP vai O resolver ERP vai os resolver? problemas todos. Então, às vezes, o cara tá com. E é engraçado, porque dessa frente eu abri um movimento que era chamado Os Pequenos Também Podem, que era dar consultoria, dar monitoria para alguns realmente pequenos empreendedores. E nessas conversas eram pessoas, às vezes, semi-analfabetas, tudo. E eu aprendi que essas pessoas precisam entender que a barra do gráfico azul tem que ficar maior que a vermelha. Ela não tem que talvez saber de tecnologia, mas a gente tem que levar um conhecimento básico para ela de O que que gestão, impacta no o que resultado dela? impacta no Que resultado. ele quer se tornar ele quer entender, aprender e eventualmente se tornar um especialista em tecnologia, Tecnologia. não era o ponto que Eu vou, eu precisa. vou, eu vou querer vender inteligência artificial para o bar do Zé da esquina. Se o cara precisa, às vezes, só de entender que o fluxo de caixa dele precisa ser melhor estruturado, que ele precisa separar. Então, eu acho que a gente coloca todas essas empresas numa vala comum de entender que inteligência artificial, banco de dados, cara, talvez esse cara precise do básico, mas que, de certa forma, tecnologia simples pode ajudar esse cara. Só que esse cara vive fora da bolha da onde que está todos os movimentos. A gente tem, eu falo que todas as nossas movimentações de inovação, todas as movimentações de tecnologia, inclusive de grandes entidades, elas não têm o olhar que precisam ter de empatia para o pequeno negócio. E aí o que acontece? Eu falo que às vezes a gente tem que descer do palco para sentar na primeira fileira junto com esse cara, porque senão ele vai continuar vendo um palco de 2 metros de altura, dizendo, isso não é para mim. Então, se a gente não tiver a sensibilidade de entender que a gente precisa tirar o palco e conversar todo mundo da mesma altura e tentar entender que esse cara também precisa de ser digitalizado, precisa de ter tecnologia, que às vezes a IA, de certa forma, pode ajudá-lo, mas a gente precisa entender como levar isso. Não adianta a gente embalar o produto da mesma forma que é para um grande, que é para um médio. Então, eu acho que falta, nesse sentido, essa falta dessa sensibilidade. E essa sensibilidade passa por simplificar. E você pensa que as associações têm um papel importante nisso, de entender e de chegar nas pontas? Porque como você é um cara que É participa muito de funda- associações, fundamental, cara. Acho que ela tem um papel fundamental. Porque ela tem poder do coletivo. O poder do coletivo. Se todas as entidades e todas as associações entendessem que o mandato dela de desenvolver é também simplificar, né, como que a gente leva esse cara, faz a e o diferença. poder disso, E o poder disso, o poder de capilaridade, o poder de voz ativa para de se ele. posicionar. Então, eu acho que na hora que você fala, poxa, qual que é o papel da uma associação nesse sentido, ela tem um papel fundamental, ela precisa reverberar isso para aquele pequeno, para aquele empresário. E isso tem que ser propósito. E hoje está mais fácil, mais barato para empresas médias e pequenas terem acesso à inovação e aí junto da inovação bem feita, tecnologia, inteligência artificial, ou você acha que ainda está restrito? Eu falo que eu brinco que às vezes o problema nunca foi investimento. O problema é maturidade e de entendimento. O problema não é investimento. E até às vezes para quem, mas, por exemplo, no caso de um pequeno, às vezes não é. Ele fica tanto com a questão do palco que ele acha que aquilo é distante. Mas tem coisa que às vezes é de graça. Sim. Um exemplo disso, por exemplo, é o Google Meu Perfil. O cara não paga um centavo para ter ele E um digitando. monte de gente não está lá. E muita gente não está lá. Então, na verdade, o que acontece? Nunca, eu falo que o problema nunca foi o investimento, é de maturidade, é de entendimento desses caras. E esse eu acho que é o nosso papel, é de como que a gente aproxima esse cara, um desconhecido que às vezes está do lado dele e ele não consegue enxergar. Então, na verdade, nunca foi o investimento,
é de maturidade, é de força de vontade, é de iniciativas que façam esse cara ter uma inclusão e uma democratização. Eu vejo isso em empresas grandes também, que em muitas situações não é investimento ou orçamento, né? Às vezes contrata-se alguma coisa que não é exatamente o que precisa e às vezes recusa muitas oportunidades que são necessárias, né? Até num outro podcast com a Paula na parte falando um pouco de governança e de seguros, ela fala disso, que tem situações que a pessoa ou o empresário chega no, não, eu não preciso disso, né? E depois acontece alguma coisa e aí fala, então, não entendeu o que precisava, né? Então é muito difícil para nós, às vezes, convencer em algumas situações, né? Eu falo que o nosso papel é mostrar para ele o que ele não sabe. Porque ele não sabe que ele precisa, ele não sabe. Um exemplo disso que eu falo, às vezes eu estava em uma viagem, fui em São Paulo, fui almoçar num restaurante, e aí o dono do restaurante, muito aficionado com tecnologia, tudo, ele foi me mostrar tudo que ele usava de tecnologia. Eu falei, cara, inclusive a gente aceita Bitcoin, criptomoeda, tudo bacana. Eu falei, cara, que legal. E aí terminou o almoço, eu fui pagar a conta. O PDV dele tinha 2 semanas que não funcionava. Isso é o exemplo de básico bem feito. Não adianta você estar no hype se o básico bem feito, que é o cara que vai pagar os seus boletos, não está bem estruturado. 99% da receita ele não consegue receber. Da receita ele não consegue receber. Essa é a questão que a gente tem que mostrar e trazer maturidade, que às vezes no hype não vai fazer diferença. Esse é o otimismo. A tenacidade dele é ele falar, cara, eu preciso ter um PDV muito bem estruturado, que é esse cara que vai fazer o pagamento do meu boleto. A simplicidade está no básico. E o básico é, cara, vamos fazer um arroz e feijão bem feito. É isso aí. Fernando, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E você que nos acompanhou no José Adriano Talks, o nosso podcast está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio. Deixe o seu comentário, sugestão, indicação de profissional para a gente conversar aqui também. Siga-nos nas redes sociais, @MidSafe. O nosso podcast é apoiado pela Blutex, Grupo LPJ, KT Group e pela MidSafe, que é especialista em compliance tributário, unindo tecnologia e inteligência para transformar desafios fiscais em oportunidades. Nosso propósito é simples e poderoso: ajudar as empresas a fazerem o certo, com segurança, inovação e eficiência. Muito obrigado e até o próximo episódio.